Real Madrid 4-3 para cima do Olympiacos, jogo que teve simplesmente 4 gols do Mbappé. Só isso. Bela atuação do Real, um jogo que o Olympiacos deu bastante dificuldade também, mas que não foi o suficiente para tirar pontos do Real Madrid. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Já vamos destacar como é que se desenrolou o jogo para terminar com esse placar. O primeiro gol da partida saiu logo no início, gol do Chiquinho. Chiquinho, que era do Benfica e faz esse meia de criação desse time do Olympiacos já há algum tempinho. Uma finalização de fora da área, que ele chega finalizando, chapando assim, tirando do Lunin. Não foi o Courtois, foi o Lunin dessa vez. O Olympiacos abre o placar. Acaba não conseguindo segurar por muito tempo e coisa de 10, 14 minutos depois o Real Madrid empata. E aí é uma jogada incrível, um passe incrível do Vinícius Júnior, uma jogada que já vai se tornando típica dele e algo que eu acho que é muito importante para o Vinícius é criar jogadas marcantes, para ele se tornar um dos melhores jogadores do mundo, que ele já é, mas consolidado e de forma clara na mente das pessoas, ele tem que criar jogadas típicas, em que, por exemplo, o Robin ficou marcado por cortar para a perna esquerda, o Messi por ter a bola grudada no pé, o Cristiano Ronaldo, a potência física. Então o Vinícius, ele se notabilizar com esses passes de trivela dele, que é algo que o Modric também era surreal, é algo que vai ser bom não só no desempenho do Real Madrid, mas até para imagem. Quando a gente cria essa imagem ilustrativa do jogador mesmo, a gente olhar para o Vinícius Júnior e saber, nisso daqui ele é muito bom. E ele já vem dando grandes passes há bastante tempo dessa forma. E o gol de empate do Real é um passe que ele está extremamente longe do gol, basicamente na linha de meio de campo, e dá um passe de trivela espetacular para o Mbappé sair cara a cara. Aí ele finaliza e empata ali o jogo com 22 do primeiro tempo. E acaba que a virada sai logo em sequência. Uma jogada que o Alexander-Arnold jogou, né? O Arnold conseguiu finalmente atuar nessa lateral direita do Real Madrid. Aliás, né, o Arnold jogou, né? Mas a assistência foi do Arda Güler. E aí o Arda Güler com a perna direita levanta. O cruzamento foi tão bom que eu pensei que foi o Arnold. Mas foi o Arda Güler. E aí o Mbappé ganha de cabeça e faz ali o gol de empate do Real Madrid. Empate não, gol da virada. Gol do 2-1 do Real Madrid em questão de 2 minutos. Empatou e virou a partida. E aí eu já quero destacar o Arda Güler também, né? É um Arda Güler que pegou a vaga do Rodrigo. O Rodrigo dessa vez, nessa temporada, tende a ser um reserva do Vinícius Júnior, porque ele escolheu jogar por essa meia esquerda. Ele não vai jogar de centroavante porque tem o Mbappé. Ele não vai jogar de meia de criação porque tem o Bellingham. Ele não vai jogar de ponta esquerda porque tem o Vinícius. O único lugar que o Rodrigo de fato seria titular seria na ponta direita. Ele quis ir para a posição de origem dele, que é ponta esquerda, direito dele, mas no Real ele não vai ser titular. Então eu, se fosse o Rodrigo, iria para outro clube, porque ele só joga na seleção porque o técnico é o Ancelotti. Se fosse qualquer outro técnico, o Rodrigo viraria reserva, porque ele não é titular no Real Madrid, né? Então, por essa identificação já do Ancelotti com o Rodrigo, né, tempo de Real Madrid, é um dos motivos para o Rodrigo ainda ser titular da seleção. Mas por desempenho por clube, o Rodrigo não merece mais não. Até porque, como eu falei, ele não é titular do Real Madrid. E nunca vai ser, pensando em jogar em ponta esquerda. O Vinícius não tem nem possibilidade de virar reserva do Rodrigo. Então, ou o Rodrigo volta para a ponta direita, e com o Arda Güler eu sinto que o time melhorou, porque agora tem um cara de mais criação por essa meia direita, e um cara que vem para o meio, por ser canhoto, o Arda Güler. Acho que o Real tende a ganhar mais com o Arda Güler nessa posição, e fora que o Arda Güler ajuda mais na recomposição, por ser um cara que é meio campista de origem, então ele já tem uma noção defensiva maior do que o Rodrigo também. Eu de fato, se fosse o Rodrigo, estivesse na situação do Rodrigo, iria para outro clube. E aí eu não estou falando para baixar o nível, estou falando para ir para outro grande clube, né? Tem vários clubes que o Rodrigo seria titular, e pensando aqui, eu acho que o Arsenal era um time que um tempo atrás ele poderia ser titular. Mas, e ainda pode, cara, porque ele é o Martinelli e o Trossard que jogam pela meia esquerda. O Rodrigo tem futebol para superar os dois, mas seria uma posição concorrida. E o Arsenal hoje é o time que vive o melhor momento do futebol mundial. Cara, é porque o Rodrigo tinha que ter ido no início da janela. Agora ele vai perder um pouquinho do reconhecimento que ele já tem, né? Sendo reserva por tanto tempo. Mas enfim, fechando o assunto, eu se fosse o Rodrigo iria para outro clube.
Beleza, 2-1 Real Madrid. O terceiro sai aos 29. Em questão de 7 minutos, o Real Madrid transformou 1-0 Olympiacos em 3-1 Real Madrid. E esse terceiro gol é um passe incrível do Camavinga, onde o Mbappé faz aquela jogada, que é o famoso gato, né? Que ele ameaça vir receber, e aí quando a marcação vem, ele dispara. O jogador do Olympiacos, ao invés de tentar acompanhar, até porque já seria muito difícil acompanhar o Mbappé na velocidade, tenta fazer a linha de impedimento. Só que depois que a bola já saiu dos pés do Camavinga, não adianta você tentar fazer a linha de impedimento, até porque ela se dá na origem do passe, e não quando ela chega no adversário. Então, quando o jogador do Olympiacos tenta fazer a linha de impedimento, o Camavinga já deu o passe. E aí o Mbappé sozinho, cara a cara, gol. 3-1 Real Madrid. Vai para o segundo tempo, o Olympiacos chega a fazer o seu segundo gol. Jogada de bola aérea, algo que o Olympiacos tem essa força até pela característica dos jogadores. Então o gol é do Taremi. O Taremi tem uma excelente bola aérea, chegou a ser especulado no Botafogo antes de ir para o Olympiacos, né? O Taremi, que alguns anos atrás era o principal jogador do Porto, vai para a Inter de Milão, perde espaço até porque competir por posição com Lautaro Martínez, com Marcos Thuram. Nessa temporada tem o Espósito, que já é inclusive titular na seleção italiana. O Boni, que é um bom centroavante também. Tinha ainda o Joaquim Correia, que foi pro Botafogo faz pouco tempo também. É difícil, né? E aí ele saiu de principal jogador do Porto para reserva da Inter de Milão. E aí agora ele está no Olympiacos, onde além dele tem o El Kaibi, que algumas temporadas atrás foi o principal jogador desse time quando ganhou a Conference League. Então é um time que tem dois excelentes centroavantes, que é o Taremi e o El Kaibi, não à toa os dois fizeram gol. Daqui a pouco eu falo como foi o do El Kaibi, mas o Taremi na base da bola aérea faz gol do Olympiacos, que coloca de novo no jogo. 3-2 Real Madrid agora. O quarto gol, aí que tá, sai 8 minutinhos depois. O problema do Olympiacos é que não segurou os momentos em que podia crescer no jogo, o Real Madrid logo em seguida fazer gol. Então, uma baita jogada do Vinícius Júnior pela ponta esquerda, ele cruza para o meio, o Mbappé ataca a bola, faz ali o quarto gol. Então, se a gente para refletir, o Olympiacos saiu vencendo, mas questão de 20 minutos depois, já estava 3-1 Real Madrid. E aí, quando faz o segundo gol, poderia crescer no jogo, menos de 10 minutos depois, o Real Madrid faz o quarto, e é uma ducha de água fria. O Olympiacos chega a fazer o seu terceiro gol, indo para 36 do segundo tempo, é o Kaibi, bola aérea também. E aí o Olympiacos entra de novo no jogo. Chega a ter um chute do Chiquinho de fora da área, mas que no Luninha essa bola dificilmente entraria, se fosse o Courtois menos ainda. E fecha então nesse 4-3 Real Madrid. Um jogo que, assim, o Olympiacos deu bastante trabalho. O problema do Olympiacos é que nem eu falei, quando poderia crescer no jogo, tomava gols logo em sequência. Então, quando abre 1-0, menos de 20 minutos depois, já está 3-1 Real Madrid. Quando faz o segundo gol e poderia criar esperanças de empatar, menos de 10 minutos depois toma o quarto. E aí no final ainda faz o terceiro e chega a criar uma ou outra chance, mas nada demais, pensando que o Real Madrid é um time que é muito melhor que o Olympiacos, né? Então, acaba que nesses detalhes o Olympiacos segurou a vantagem e placares que poderia dar trabalho para o Real Madrid por muito pouco tempo. E aí não conseguiu aumentar essa pressão a ponto de conseguir tirar pontos do Real. Olhando para a tabela, a Champions, que agora, lembrando, é unificada, então são 36 clubes em uma tabela só. Não tem mais fase de grupos. E o Real está na quinta colocação com 12 pontos. É um Real que tem muita gente já questionando o Xabi Alonso por essa relação com o Vinícius Júnior, mas vamos para os fatos. Na Champions, 5 jogos, 4 vitórias. Tem uma única derrota, que foi para o Liverpool e Anfield. O momento do Liverpool é ruim, não à toa. Ontem tomou 4 do PSV em plano Anfield. Inclusive, se fosse no Brasil, o Arne Slot já estaria demitido. E na La Liga, o Real Madrid é o líder também. Então, pode questionar o que for do Xabi Alonso, mas está dando resultado. E eu acho um baita técnico, foi um baita jogador, tem muito conhecimento futebolístico. Só que assim, no Bayer Leverkusen, o que acontecia? Não tinha um time titular, ele rodava muito o elenco. No Real Madrid, com tanto ego, né? Porque, pô, jogar no Real Madrid, jogadores com tanto nome, tem muito ego presente. E o Ancelotti era especialista em comandar esse ego, administrar esse ego dos jogadores. E essa é a grande característica dele, inclusive. Por isso que ele treinou tantos grandes clubes, porque ele sabe lidar com grandes jogadores. Não tem nenhuma filosofia de futebol muito bonita, nada. O Ancelotti é porque ele administra muito bem os elencos.
E o Xabi Alonso não vai muito para essa questão de administrar ego, administrar o elenco, ele vai por futebol, dentro de campo. Como que vai montar o time? Não à toa ele já chegou bancando o Rodrigo. O Vinícius Júnior quase todo jogo saía. Então, assim, ele não tá nem aí pra ego. Ele não tá nem aí pra administrar essa parte pessoal do jogador. Ele quer o resultado dentro de campo. E eu vou falar que tá errado? Não, pra mim ele tá corretíssimo. Só que tem muito jogador mimado, que não tá acostumado a ver um cara que simplesmente tá ali pra colocar as ideias dele em prática. Se vai dar errado ou vai dar certo, dane-se, é as ideias dele. Deu errado? Demite. Não gosta? Demite, mas é o que ele pensa. E é por isso que o Felipe Luiz está fazendo um grande trabalho no Flamengo, porque ele está impondo literalmente o que ele pensa, independente de quem vai discordar ou não, é o que ele pensa. E vários outros técnicos que se tornaram tão grandes é porque eles têm que tirar o que os outros pensam e implementar exatamente o que vem na mente deles. É isso que o Xabi Alonso faz. Acaba que muita gente não gosta, principalmente aqui no Brasil, porque o Vinícius foi quem sofreu muito com isso. E faz sentido as substituições do Vinícius, porque o Vinícius é um cara de escape, de velocidade, e chega na reta final, ele já vai estar cansado, não vai ajudar na recomposição. E em momentos que o Real não precisar mais atacar tanto, não precisa ter esse cara de escape. É lógica. Só que o brasileiro não está acostumado a pensar, está acostumado a olhar e falar, esse cara é craque, não pode sair do time. E no futebol moderno, você tem que pensar mais do que isso. E quem pensa é criticado, né? Enfim. E olhando para o Olympiacos, cara, 33ª colocação, 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas, não venceu nenhum. Até o Paphos já tem uma vitória e 3 empates. O Paphos nesse momento estaria passando de fase para os playoffs. O Karabag estaria passando. O Galatasaray, mas o Galatasaray tem um elenco muito forte, né? Equipes que estão na vaga de playoffs no momento. Enfim, no geral é isso, baita vitória do Real, baita jogador que é o Mbappé, baita jogo do Vinícius Júnior também. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!